Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje na história da igreja nós iremos falar sobre a caridade, né? Caridade sempre esteve presente na igreja, né? Desde os apóstolos, eles constituíram 7 diáconos para ajudar com as viúvas, os órfãos, e isso sempre esteve presente na igreja, né? O professor Felipe Aquino diz que a igreja católica ensinou para o mundo que é a caridade. Tanto que na África, né, tem um dado isso comprovando que se a igreja saísse hoje da África, 60% de escolas e hospitais seriam fechados, porque a igreja, ela ajuda muito mesmo a África. Os nossos santos, eles tiveram forte influência nisso também, né? São Francisco de Assis, por exemplo, ele ajudava os leprosos, né? E ele formou os franciscanos, que até hoje os franciscanos, eles estão aí ativamente ajudando as pessoas. Também na igreja nós temos os caridas, né? Os caridas são aquelas pessoas que quando existe alguma catástrofe em alguma parte do mundo, né, eles vão lá e ajudam com primeiros socorros, com comida, com água, com roupas. Eles ajudam, né? Também Madre Teresa de Calcutá, né, o grande exemplo disso. Madre Teresa, o lema dela era esse: eu quero ajudar os pobres dos mais pobres. Como aquela mulher, ela ajudou as pessoas com tétano, com tuberculose, com tantas outras doenças, né? Que as pessoas queriam se afastar deles e Madre Teresa ia lá e ajudava com amor e com zelo, né? Também a nossa igreja, ela tem o que ela chama de organização e administração da caridade, né? Que isso a igreja faz assim, ela monta esquemas, né, de como fazer caridade. Um exemplo disso é São Dom Bosco, né, na parte da educação. São Dom Bosco, ele constituiu os colégios salesianos, né? Que os colégios salesianos, eles eram mais para a classe média alta da época, né? E São Dom Bosco, o objetivo dele era moldar a sociedade na cultura cristã católica. Ele fazia isso para que a sociedade se tornasse católica, porque assim ele moldando os pensamentos, né, das pessoas de classe média alta, das pessoas ricas, eles estariam mudando a sociedade, né? E São Dom Bosco, dessa mesma linha de raciocínio, ele também criou os oratórios, né? Que era para as crianças mais pobres. E lá ele ensinava as crianças a ler, a escrever. Ensinava também as crianças aos trabalhos técnicos, né? Para que quando elas se tornassem adultos, eles pudessem trabalhar e ter uma vida digna. A igreja sempre se preocupou com a educação, com a saúde e com tantas outras coisas, né? São Vicente de Paulo também, o grande exemplo, né, de caridade. São Vicente, ele fundou as Damas da Caridade, né, que hoje é chamada Associação Internacional da Caridade, né. Ele também fundou a Congregação das Missões, né, e também a mais conhecida de todas, né, que é a Congregação das Filhas da Caridade. Também aquilo que nós conhecemos, né, aqueles hospitais, né, de Santa Casa que nós sabemos, né, que existe, foi a igreja que fundou também. Foi a igreja que criou. A caridade sempre esteve presente, né, na história da igreja. São Luís IX também, o rei da França, né, o rei católico da França, ele também teve uma forte influência na caridade. Os governantes, eles viam o rei da França, né, fazendo caridade, e eles iam lá e chegavam e faziam também caridade. E isso foi passando de geração em geração, século por século, os governadores, né, fazendo caridade, os governantes fazendo caridade. E nós temos o que nós temos hoje, né, que é a Previdência Social. Isso se deu por conta e começou lá com São Luís IX, né, rei da França católico, né. A igreja, ela tem uma forte influência na caridade. Se nós fôssemos aqui falar, né, de todos os santos, de tudo que a igreja faz por caridade, nós passaríamos muito tempo aqui, né, falando sobre isso. Mas a igreja, ela se preocupa muito com a caridade, porque a igreja, ela vê a dignidade humana, né? Ela vê o humano da pessoa. Ela sabe que a pessoa precisa daquilo. Ela nos vê como filho de Deus. São João Paulo II, ele diz, né, que o povo, ele tem mais fome de Deus do que de pão. O que São João Paulo II quis dizer com isso? A caridade e a oração, elas andam assim, interligadas. Elas andam juntas. Nós não podemos fazer a caridade sem a oração. Elas duas andam juntas. Por isso, quando nós formos pessoas caridosas, pessoas que gostam de ajudar os outros, nós não devemos esquecer da oração, porque elas duas andam juntas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.